Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs. Avante, HQueiros! Eu sou o Fábio Neide e todo mundo gosta de um clone. Não, peraí. É isso aí. E aqui comigo, ele, Felipe Fares. Olá, pessoal. E quem será que é o clone e quem será que é o real? Será que a gente vai descobrir? Vai ficar sempre uma dúvida, né? Isso aí. E também ele, Fernando Petrucci. E aí, pessoal, vou falar pra vocês, depois dessa história, minha vida mudou pra sempre. Não dá pra negar, né? Não dá pra negar que nossas vidas mudaram por causa disso. Com certeza. Mas depois tudo voltou ao normal. Sim, mais ou menos. É. Bom, mas e aí, pessoal, o que tá acontecendo? A gente adiantou uma semana? Que história é essa aí? Tipo, a gente devia mesmo estar aqui agora? Pois é, né, meu? A gente não... Isso daqui vai ser um HQueiros Drops, Boa. né? Vamos dizer assim, Fábio? Boa. Acho que a ideia é da gente fazer um apanhado aí, né? Vou deixar aí o Fábio comentar aí, né? O Fábio que chegou com essa informação pra gente, né? Mas ele encontrou aqui um blog que eu vou tentar deixar no post aqui, gente, quando a gente colocar. Que é o Fábio pode comentar mais, mas é um blog que conta como que chama? As histórias de por trás das câmeras, né? Dessa grande saga que foi a saga do clone, né? Bom, a verdade é que a gente ainda não conseguiu deixar os anos 90 pra lá, né? E aí, bom, como a saga do clone tá chegando aí, né? A Panini tá prestes a lançar em várias edições, sabe-se lá quantas vão ser, né? Bom, a gente pensou, por que não, né? Por que não gravar alguma coisa sobre a saga do clone? Só que é uma coisa muito extensa, né? A saga do clone durou 2 anos, ou até talvez um pouco mais aí nos Divisos do Aranha. E então eu lembrei de um blog que eu tinha lido há muito tempo atrás, que assim... E aí já rolou essa ideia, né? Tipo, pô, beleza, vamos falar da saga do clone? Vamos, mas vamos então tentar trazer alguns detalhes de bastidores, talvez. E assim, pra quem é fã ou não, né, da saga do clone ou da gente, sei lá, podem ficar felizes. Vai ser mais de um episódio falando da saga do clone. Porque é um blog dividido em 35 partes. E a ideia é a gente fazer aí um episódio pra cada uma, pessoal. É isso? É o nosso projetinho, né? Porque Vai ficar 1 ano e meio aí, né? estamos falando de saga do clone, não pode ser coisa curta, né? Não pode. Tem que durar igual durou pro Peter Parker, cara. Vai ser pro bem ou pro mal. Eu acho que vai ser bem bacana. Sim. Mas assim, só pra fechar aí nos detalhes, a ideia, pessoal, é assim... Serão episódios extras, tá? Isso aqui não vai interromper a nossa programação normal. Esperamos que não interrompa, né? Sim. Então, serão episódios extras que vão vir nas terças-feiras em que, teoricamente, não sairiam episódios nossos. E a ideia é trazer episódios curtos, 15 a 20 minutos no máximo. Vamos tentar, hein? É isso aí. Então, muito bom. Bora lá? Vamos. Tá. Acho que antes vale uma breve contextualização. O que é a saga do clone, afinal? De onde surgiu esse clone na vida do Homem-Aranha? Tentei. De novo, como muita coisa na vida do Homem-Aranha, foi por causa da morte da Gwen. Né? Pois é. Quando os escritores lá na Marvel resolveram matar a Gwen, os fãs ficaram arrasados. Eles mandaram cartas, eles xingaram o Stan Lee pessoalmente. O Stan Lee falou que não estava sabendo de nada. E então, assim, de alguma forma resolveram bolar alguma coisa pra ver se ela voltava, e aí enfiaram um clone da Gwen na história do Aranha. Meu Jesus. Meteram um clone da Gwen lá e falaram, vamos ver o que dá. Surgiu então um vilão envolvido com isso, que era o Chacal, que era alguém terrivelmente abalado pela morte da Gwen e culpava o Aranha, etc. E esse vilão começou a aparecer
contratando alguns outros personagens para atacar o Aranha, inclusive o Justiceiro, que é famoso aí da Marvel. A primeira aparição dele é dessa forma, ele é contratado pelo Chacal para atacar o Aranha por causa da morte da Gwen. E assim, com o desenrolar das histórias, se descobriu que o Chacal era o professor Miles Warren, professor do Peter e da Gwen e um brilhante geneticista que criou o clone da Gwen e também criou um clone do Peter Parker. E aí, na grande conclusão da saga do clone original dos anos 70, os dois, Parker e clone, ambos vestidos de Homem-Aranha, se enfrentam. Rola uma grande explosão, o Chacal e um dos aranhas morre, e aí, já na própria conclusão, ficava a dúvida. Peraí, quem que morreu afinal? Foi o original ou foi o clone? O próprio Homem-Aranha ficava com essa dúvida. Ele terminava meio que pensando, pô, eu sou o clone ou eu sou o original? E agora? Aí entra em cena o Dr. Kurt Connors, eles fazem diversos testes, etc. E no final, tem o resultado, o próprio Connors não vê o resultado e o próprio Homem-Aranha também não vê esse resultado. Por quê? Porque ele chega à conclusão de que ele estava apaixonado pela Mary Jane. E se ele fosse o clone, ele não poderia estar apaixonado pela Mary Jane, porque o clone foi criado antes da morte da Gwen. Então ele ainda seria apaixonado pela Gwen e não pela Mary Jane. Isso, na época, leva ele a concluir que ele não é o clone. Faz sentido. Faz sentido, total. E a vida seguiu, bora. Passaram-se 20 anos. Nunca se falou mais de clone, dane-se essa porcaria. E aí chegamos aí nos 90. E aí, Fernando, como é que tava o Aranha nos anos 90? Cara, o Aranha tava mal. Essas histórias que você comentou da antiga saga do clone, da primeira, ela foi publicada no Brasil na Teia do Aranha 29 e 30, tá? Bem antiga, difícil de achar. Bem antigo. Mas tá lá. E como é que tava o Aranha depois de todos esses anos, né? Ele tava bem complicado, cara. E é bem curioso, que foi nessa época que eu comecei a ler gibi, e foi um pouquinho antes da fase do clone. Ele tinha problemas gravíssimos, tá? Porque ele tava muito tretado com o Venom e o Carnificina. Tá uma coisa bem pesada, certo? E ele também tinha problemas do retorno dos pais deles, que surgiram do nada, que eles voltaram. Então ele estava vivenciando isso, com os pais voltaram, e toda aquela coisa, pô, será que são eles, será que não são? E também, para piorar, com uma treta terrível com o Duende Verde, o Harry Osborn, o filho do Norman, o melhor amigo dele, mas eles estavam até vivendo meio que muito próximos ali no mesmo prédio e tal, e o Duende Verde também estava endiabrado com ele, com o objetivo de acabar com a vida do Peter Parker. Então ele estava muito puto, ele estava até inclusive e teve um problema com a Tia May, que ela teve um infarto lá, prestes a morrer ali, então ele ficou totalmente alucinado, e depois se revelou também que os pais dele não eram os pais, eram uns robozinhos lá, umas duplicatas lá que foram feitas ali pelo... Era o Duende, não era, Fábio, que fez isso? Então, foi o Camaleão. O Camaleão criou os robôs que se fizeram passar pelos pais do Peter, mas a mando do Duende, que era o Harry Osborn na época. Isso. Ah, é verdade, era isso mesmo. Então o Peter tava muito louco, tava ficando violento, muito violento. Ele teve o relacionamento dele com a Mary Jane já prejudicado, ele até caiu fora da casa, ia passar um tempo com os pais dela, tal, com a família dela, e ele tava muito puto. Ele, inclusive, ele ficava até dentro de um casulo. Tinha momentos que ele se fechava com um monte de teia e ficava lá. Ele tava muito violento. Ele tava numa aspiração, tipo, achando que ele era o Batman, tá ligado? Ele tinha, tipo, achando que não era o Homem-Aranha. Ele tava, tipo, achando que era o Batman, doidão. E ele tava numas de querer ser só o Homem-Aranha, não querer ser mais Peter Parker, cara. Caraca, eu tava com uma crise de identidade, então. Cara, tava uma crise braba, cara. E tudo isso acontecendo. E um pouco antes, aí já bem próximo disso, né? O que acontece? Tem a morte do Harry Osborn, né, do Duende Verde, do filho. Você tem ele se separando da Mary Jane, e a tia tendo o piripaque lá, e os pais que se revelaram que eram os pais. Então isso foi tudo muito próximo. E também nas histórias,
começaram a surgir elementos de alguém misterioso tentando entrar em contato com a Tia May, né? Umas ligações que não falava nada. Tinha sempre umas observações estranhas ali em relação a Tia May, porque já estava acontecendo isso, né? Tava muito próximo já. E quando chega lá nos finalmente do infarto da Tia May, mostra esse cara que ligava ocasionalmente, quando ele vê que, tipo, tem uma hora que é a Mary Jane que atende, não é a May. E ele fica puto, mano, o quê? Não, a May não pode morrer, não! E aí a gente começa a acompanhar que, tipo, esse cara tá vindo pra Manhattan, não sei de onde, não lembro agora, acho que é talvez a costa leste dos Estados Unidos. Costa Oeste. Tá. Costa Oeste, é verdade, Costa Oeste. E ele tá vindo pra Manhattan pra meio que, sim, visitar, pelo menos ver a May, a Tia May. E até o momento não se sabe quem é, né? E aí a gente acho que já pode entrar aí no primeiro instante do deflagrar da saga do clone, que é justamente uma hora em que a gente vê, tá lá o Peter na cama lá com a Tia May, ele tá lá falando com ela, e de repente, tipo, ele olha pra janela e tá o Homem-Aranha passando por ali. E aí o Peter pensa assim, o quê? Não, eu não posso me encontrar com ele. E os leitores já começam a ficar meio confusos. Peraí, como assim? O que tá acontecendo? São dois Peter aí, o que tá acontecendo? E aí ele meio que começa a correr, mas assim, vai e vem, ele acaba se cruzando com o Homem-Aranha no telhado do hospital. E é aí que a gente se toca. Esse cara não é o Peter. Exatamente. Esse cara é o clone. Eles se encontram no telhado ali do hospital, né? Isso é revelado na edição 164 da Editora Abril aqui, bem na última página. E aí já tem aí tem isso, né? Eles se deparam e falam, cada um fala você, né? E aí depois aqui tem uma explicaçãozinha, né? Que a gente agora enfrentaria uma saga que mudaria para sempre a história do Homem-Aranha. Meu Deus, né? De novo. E as histórias ficariam interligadas da Homem-Aranha e a Teia do Aranha aí para sempre, né? Até acabar. E assim, acho que levando pros títulos dos Estados Unidos, o Homem-Aranha, em uma situação bem parecida com o Superman durante a morte dele, né? Ele tinha também 4 títulos mensais que se interligavam na época das histórias. Então, o que a gente tinha? A gente tinha Amazing Spider-Man, a gente tinha Web of Spider-Man, também tínhamos só Spider-Man. Gente. E a gente tinha Espetacular Spider-Man. Não tinha uma Peter Parker, não? Acho que era Peter Parker Espetacular Spider-Man, tá. mas acho que tiraram o Peter Parker em algum momento. Porque na Abril tinha as referências, ficava PP. Eu só fico pensando na loucura que era você comprar isso daí, cara. Tudo bem que o cara que tá comprando, ele sabe, né? Pô, e era quinzenal, né? Não, era uma por semana, né? Eram 4. Era semanal ou era quinzenal isso aí? Era semanal, né? Eram 4 títulos mensais. Tipo, eram 4 títulos diferentes. Então eles fatiavam pra toda semana tá chegando uma. Sim, e assim, equipes criativas diferentes. Cada uma tinha um escritor, um desenhista. Que nem a do Super-Homem, é isso mesmo. É que nem a do Super-Homem, era uma loucura. Que da hora, velho. Que bons tempos pra se acompanhar a GB, hein? Ótimos, pois é. E então, assim, e hoje, nesse episódio, a gente vai abordar meio que esse pequeno início da saga do clone que é uma pequena saga que ocorre nos 4 títulos durante um mês, basicamente, e onde ocorre exatamente isso. O clone, depois de anos afastado, volta pra cidade, encontra com o Peter, eles se batem um pouquinho, né? Sim, claro. Aí depois... Sim, lógico. E aí, assim, paralelamente a isso, tá correndo uma situação lá com o Instituto Ravencroft, que na época era tipo o Arkham do Spider-Man. Cara, o Homem-Aranha tava muito Batman nessa época. Sim. Descarado. Ele tinha o próprio asilo Arkham dele. E aí tá rolando uma situação onde chega lá um cara que é um psicólogo meio místico, paranormal, meio Pablo Marçal da vida, assim, chamado Judas Traveler. E meio que esse cara se revela um
canalha, digamos assim, porque ele meio que domina a situação lá no instituto, e ele fala assim, ó, então assim, se o Homem-Aranha não vier aqui, eu vou começar a tocar o terror e eu vou matar esses pacientes tudo aqui. Meio que é isso que acontece. E aí o Peter, que não curte muito, naquela época não curtia muito ser Peter, né? Ele prefere ser Homem-Aranha, pensa, opa, da hora, eu vou lá. E ele vai. Ele vai lá, mas ele meio que colapsa, né? Ele sofre com o Judas Trevor, porque ele invade a mente dele e via ser derrotado, né? Esse herói, assim, eu não conhecia nada dele, né? Tipo, ele parece bem badass, né? Nessa entrada dele aí, né? Você tá falando que é o Judas? O Judas. Mas o Uhum. Judas não surge aí? A gente também não conhecia a primeira aparição dele aqui. Ele aparece aí, cara. Ele parece tipo um vilão do Doutor Estranho. Muito esquisito pro Homem-Aranha. Não, e assim, meio que tá claro, né? Ele é um cara super misterioso que faz perigosos jogos mentais Exato. com o Peter, né? E, tipo, e ele não tá ali pra explicar nada, ele tá ali pra causar. Caraca, que loucura, mano. É isso, ele tá ali pra causar e pra jogar a dúvida. No Homem-Aranha e nos leitores, principalmente nos leitores. É pra isso que ele serve. Ah. Porque em certo momento o Peter Parker ele é, né, derrotado e acaba. E o Judas percebe que tem outro, né? Que tem outro. E o Ben vai até lá. A gente chegou a falar o nome dele? É o Ben Reilly, né? Depois de 3 edições, ele meio que fala pra May. A May tá lá catatônica, né? Mas ele fala: eu assumi o nome de Ben em homenagem ao tio Ben. E o Reilly é o nome de solteira da tia May. Então por isso ele assumiu o nome de Ben Reilly. Ben Reilly, exatamente. Sagrado Ben Reilly, né, cara? E você viu que ele já tinha as teias de aranha dele, né? Já tinha até uma máscara Sim. guardada, né? Tava pronto pra ir pra ação, né? Cara preparado. E qual que era a ideia do Judas, né? Ele tava lá pra chamar a atenção dele, do Peter, né, do Homem-Aranha, mas também, o que ele falou? Eu vou soltar todo mundo aqui, eu vou matar todo mundo. Então, é a forma dele trazer o Homem-Aranha pra Ravencroft, né? E, pô, ele tava nada mais, nada menos que o Carnificina lá dentro. Era pesado. Só um pequeno corte aqui, por enquanto, porque assim, como a gente falou, a gente também está se baseando no blog Life of Riley. E lá tem alguns comentários de um cara que trabalhou como editor dos títulos do Homem-Aranha na época, Glenn Greenberg. Então a gente tem lá comentários do Glenn Greenberg e é estranho porque assim, o primeiro comentário que ele faz é: eu não estava envolvido nos títulos da época. Um outro cara que era o editor assistente meio que me contou na surdina, porque eles não revelavam pra ninguém fora da editoria do Aranha sabia do clone. Mas eu tinha um amigo lá e ele me contou, e a hora que ele me contou eu achei tudo uma merda. Meio que eu não falei isso, desde o começo eu achei que essa história do clone era uma porcaria. Ai, gente. Por que mexer no que tava lá, né? Ele mandou, por que mexer no negócio que tava lá nos anos 70 bonitinho, né? Não, nossa, é engraçado, né? É engraçado. Tinham grandes planos secretos pro Homem-Aranha. E os planos eram efetivamente secretos. Ele conseguiu a informação de bastidor ali. Cara, eram tão secretos que o próximo comentário do Glenn é falando que mesmo o pessoal que tava trabalhando na história, eles não tinham noção nenhuma de quem seria o Judas Trevor nessa altura. Caraca, eles não sabiam de nada, tipo, beleza, tinha um personagem lá super misterioso que, tipo, ia lá botar pulga atrás da orelha de todo mundo e pronto, eles não sabiam de onde o cara veio, pra onde ele ia, não sabiam de nada, cara. Mas assim, tem um comentário que ele faz aqui que eu meio que discordo, porque ele fala assim, um personagem como o Traveler não se adapta ao mundo do Homem-Aranha. Isso ele fala, porque ele é muito místico, seria mais pro Doutor Estranho e tal, mas cara, sei lá, né? Ficou legal.
Pois é, eu acho que nesse ponto aí é um pouco de preguiça mental aí de editor e escritor, porque, meu, universo Marvel, eles estão todos aí e isso quer dizer que, uma vez ou outra, um se bate com o outro e já era, meu, tipo... E você tem o próprio Mistério, né? O vilão do Homem-Aranha também. Acho que o Homem-Aranha comporta qualquer tipo de vilão também. Sim, quer dizer, então quer dizer que o Homem-Aranha nunca pode encontrar um vilão mais místico que dá ruim. Não, nada a ver, meu. A mesma coisa. Por anos o pessoal ficou falando que não ia dar pra misturar no cinema o Homem de Ferro com o Thor pra fazer os Vingadores e tá aí, ó. Tá tudo aí e rolou, mano. Então, sei lá, isso aqui eu acho meio preguiça mental, cara. Mas funcionou. Eu li isso daqui na época, né? E vou te falar, não lembrava quase nada disso daqui. Não lembrava quase nada. E era uma história, essa coisa da saga do clone, me marcou tanto quando eu li isso aqui. Pô, acompanhamos durante 2 anos, né, Fábio? E Sim. comprando na banca, tudo. Começou na edição 165 da Abril aqui. Então todo esse primeiro arco tá nesse gibi, com 100 páginas. E eu fiquei assim, eu lembrava de poucas coisas, não lembrava do Judas Trevor, nossa, nem um pouco. E fiquei impressionado de uma história que eu imaginava que sabia bastante dela quando eu fui ler o primeiro arco, cara. Foi como se fosse ler algo novo. Fazia mais de ver quantos? Quase 30 anos que eu não li isso aqui, pô. E nunca mais reli, tô lendo agora pra gente, pra esse maravilhoso projeto. Tô vendo que vem coisa boa, vem coisa muito boa aqui. Cara, mas tem coisa muito ruim também, cara. Vamos nos preparar, cara. Ah, não tem não, Fábio. Tenho certeza que não tem, cara. A gente vai ver passo a passo. Esse primeiro arco não é bom? É bom, né? Não, eu gostei. Eu gostei da releitura aqui. Eu gostei também. Eu vou falar que eu tô na leitura, né? Você tá na leitura, hein? O que você achou? Cara, curti, assim. Só li ainda. Tô fazendo o passo que a gente grava, né? Então, eu só li esses 4 primeiros fascículos. E, cara, até então eu curti, assim. Não sei o quanto que. Eu sei que é uma saga que, assim. Tem gente que fala que estendeu demais, né? Gente, com certeza estendeu, cara. Ó, de gibizinho da Abril dá 40 volumes, só de Homem-Aranha e Teia do Aranha. E eu acho que é aquele problema que, assim, né, gente? A gente viu no Superman, a gente falou aqui, a gente tá falando do Homem-Aranha, a gente possivelmente um dia vai falar do que foi o X-Men nos anos 90, que é assim, eles criaram tantos títulos, mas tantos títulos, que eles acabam se enforcando com isso, Sim, né? sim. Não, com certeza. Cara, bom. Mas voltando aqui pra história, pro nosso arco, cujo nome sugestivo é Poder e Responsabilidade, a gente chega num momento em que o Homem-Aranha atual, né, ele está preso, e o Ben, e aí meio que lendo na mente do Homem-Aranha, o Judas descobre que tem outro, Isso. que seria o Ben. E aí ele manda uma das comparsas dele falar e convocar o Ben do mesmo jeito que o Peter havia sido convocado, ó. Se você não... Só que agora eles falam assim, se você não vir, o Homem-Aranha vai morrer. E aí já começa aquela dicotomia. Putz, o Ben começa a pensar, pô, mano... Ele começa a ser tentado com isso pelo próprio Judas. Se o Peter morrer, você pode assumir a identidade dele, você pode assumir a vida que você queria por tanto tempo. Só que aí mostra que assim, no fim das contas, o Ben é um clone do Peter, então ele tem a responsabilidade do mesmo jeito que o Peter tem. Ele fala assim, não, eu não vou deixar o cara morrer só pra eu roubar a vida dele. E o Ben parte pra salvar a vida dele, a vida do Peter. E aí chega um momento em que ambos se aliam dentro do instituto pra sair na porrada. E aí começa uma situação que acho que ia se repetir ao longo das edições e dos próximos arcos, que é aquela situação, tipo, meio que a Marvel mostrando pra gente, ó, olha aqui como esse Peter, Homem-Aranha, ele não é tipo um cara tão legal assim. Olha como ele tá amargo, sarcástico pela vida. Olha como ele espanca os outros vilões. E olha como o Ben é como o Aranha clássico Isso. que todo mundo gosta. Olha como o Ben é legalzão e o Peter é meio malvadão.
Cara, o Peter tava muito malvadão. Ele quase tinha matado o Escorpião numas edições anteriores aí. De tanta porrada que ele deu nele. Tava totalmente alucinado. E aqui chega uma situação onde mostram uns detentos que escapam e o Peter parte pra Sim. cima deles na porrada pra espancar sem dó. E o Ben fala assim: ô, para, meu, você não é assim, você é um herói. Tipo, pega leve aí, meu. E chega uma hora, putz, assim, tem alguns momentos, porra, muito bons essa história, cara. Chega um momento que o Ben fala pra ele: cara, você tá tão cansado assim dessa vida, dá ela pra mim. Eu pego ela de boa. E o Peter fica tentado, cara. O Peter fica tentado e depois ele fala assim, putz, não mesmo, cara. É isso que você falou, Fábio. Eles fizeram o Homem-Aranha ficar meio escrotão pra gente ficar com um pouco mais de simpatia em relação ao Ben, né, que tava surgindo naquele momento. Pra quando vir aquela eventual troca, não doer tanto. Ai, cara, é bom demais. É. Lembrando que tudo isso só mais uma razão pra tentarem acabar com o casamento da Aranha. É verdade. Pra tentar fazer o Aranha ser solteiro de novo. Porra, que filhos da puta. É verdade, né? Porque ele tava sempre tretando ali, era uma forma. Era uma forma, realmente. Não, nos bastidores o pessoal achava que um herói casado não tinha tanto apelo com os nerdão que não pegava ninguém, tá ligado? Só pode, né? Sim. Bom, mas acho que no fim das contas é isso. Eles escapam. O Judas sendo quase, porra, onipotente aqui, né? Pelos poderes que ele apresenta. E ele vai embora de boa. De boaça ele vai embora. Vai Né? de carrinho, né? Então ele fala, pô... E no final ele ainda larga essa. O Homem-Aranha é um sujeito muito interessante e a sua cópia também não fica pra trás. Ele não fala quem é quem. Ele não fala. E no final o Ben Ray ele acaba escapando, né, de uma explosão do carro lá. Então fica no ar ali, né, se ele teria sofrido ali ou não, tal, mas evidentemente que... De novo o Peter pensa que ele morreu, né? Exato, mas aí descobre que não sobrou nada, não tinha nenhuma evidência. Pô, eu vou te falar, esses capangas que do Traveler aqui, um mais esquecível que o outro, né? Com exceção daquele branquelo lá. Total. Eu não lembro o nome dele, é Crick, eu não lembro agora. Scryer. Cryer, né? Acho que esse volta depois, né? Não é estranho esse cara. Então, esse aí é tão misterioso quanto o Traveler, pra falar a verdade. Não, esse aqui melhor. Agora os outros, cara, puta, aquela que aparece, né, pra chamar o Ben Ray lá, o nome dela é Chakra. É muito bom, cara. Mas os outros eu não lembro. É terrível. Terrível, terrível. Então, eu sei que na época o Scryer, ele parecia ser tão fodão quanto o Judas ou até mais. Sim. Mas puta, a hora que revela o que esse cara é, velho, puta, Vamos deixar pro momento certo. tão decepcionante. Não, eu acho que você tá com uma lembrança ruim, não deve ser decepcionante. Eu tô apostando todas as Não, fichas. é ruim sim, cara, é ruim. Eu tô apostando todas as fichas aqui, vai dar certo. Não, agora eu vou falar, cara, eu tenho boas lembranças da saga do clone, tá? Eu nunca achei o lixo que todo mundo fala que é. Eu sei que é ruim, mas paciência, eu gosto. Eu gosto, mas puta, essa parte dos Scryer é tosca, velho. Puta que pariu. Vai dar certo, vai dar certo. Eu lembro quando eu li isso aqui, eu ficava todo felizão, né? Todo mês chegava e eu achava super importante, sabe? Pô, tô lendo a saga do clone, eu falava todo mundo da saga do clone, pá. Bom, então é isso, pessoal. É isso. Ficamos por aqui por enquanto? É isso, né, gente? Muito bom. É isso aí. E Com daqui certeza. 15 dias, a parte 2. Show de bola. Opa, Isso aí. vamos que vamos. Obrigado, pessoal. Conto com vocês na próxima. Vamos pra lá, isso aí. Com certeza. Valeu. Falou! Falou! When the saints go marching in, when the saints go marching in, yes, I want to be in that number. When the saints go marching in.